Deus tem tocado no meu coração para falar muito sobre família, não apenas aqui na igreja, mas também no nosso programa, na rádio. As mensagens que eu tenho postado no meu blog são mensagens que Deus tem colocado no meu coração para falar sobre família. Claro que família sempre foi o principal propósito de Deus, mas também sempre foi o principal propósito de Satanás, de Lúcifer. Porque não existiria nenhuma razão da existência de todo o cosmo se não fosse homem e mulher, Adão e Eva, macho e fêmea, se não fosse o ser humano criado por Deus para encher essa terra, para procriar nessa terra e para cultivar a terra para o seu próprio uso. Nesse texto, nós vamos ver que no começo até que foi bem a vida conjugal, a vida familiar de Adão e Eva, mas depois as coisas não ficaram tão bem assim. O texto, Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e eles viviam uma perfeita harmonia. Eu fico imaginando o que é você viver uma perfeita harmonia. O que seria um casamento perfeito? Aquele casamento onde todas as coisas caminham tranquilamente, onde o marido, ele é um marido plenamente compreensivo, ele é um marido que separa muito tempo para a esposa, para ouvir as 27 mil palavras que os cientistas dizem que a mulher fala por dia. Fique pensando o que seria um casamento onde o marido, ele tivesse a maior paciência do mundo quando a esposa tivesse nos seus dias, ou quem sabe quando ela entrasse na menopausa. Fico pensando o que seria o casamento perfeito, onde o marido desse um cartão de crédito e falasse: meu bem, vai para o shopping, compra mesmo, aproveita, a vida é curta, né? Compra o que você quiser comprar. Ela chega e vê um sapato verde, ele fala: leva, meu bem, a sua cara. Aí ela vê o sapato lilás, ele fala: leva, meu bem, parece demais com você. Aí ele senta na loja e espera a moça tirar todos os sapatos da prateleira, ele pacientemente fica ali esperando, olhando cada modelinho. Eu fico imaginando o que seria o casamento perfeito, onde havia harmonia no lar, onde havia entrosamento no casamento, onde havia entrosamento na vida familiar, não apenas entre marido e esposa, mas também entre pais e filhos. Isso existia na vida de Adão e Eva. Isso existia no casamento de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, até que entrou um terceiro personagem. E sempre na vida de um casal, quando entra um terceiro personagem, é perigoso demais. Entrou Lúcifer na história. Entra Lúcifer no casamento e fala assim: mas esses dois vivem muito tranquilo. Não pode ser assim. A gente tem que bagunçar um pouquinho o coreto deles, a gente tem que bagunçar um pouquinho a vida deles, o relacionamento deles. Eu vou colocar umas pimentas nesse relacionamento para a gente assim ver se anima mais. Está muito monótono. Entrou em rotina. E aí, o que era a harmonia antes do pecado, cede lugar à quebra de harmonia com o pecado. É interessante que a quebra da harmonia no casamento de Adão e Eva foi justamente consequência das suas escolhas. Antes eles viviam em plena harmonia, até que o diabo sugeriu que Adão e que Eva colocassem um pouco mais de pimenta nesse relacionamento. O diabo não levou o pecado até eles, o diabo não os levou ao pecado, mas o diabo sugeriu que a vida deles não era tão boa. Sabe aquela síndrome de que a grama do vizinho é sempre mais verde? De que o marido da sua colega é sempre mais compreensível do que o seu? De que a esposa do seu amigo sempre se veste melhor do que a sua esposa? O diabo chegou para Adão e Eva e falou: olha,
Vocês podem ter uma vida melhor do que essa. Vocês podem ter uma vida mais tranquila do que essa. Vocês podem ter uma vida diferente dessa vidinha que vocês estão vivendo aí. Havia uma harmonia na vida deles. E olha o que é harmonia. Obrigado, meu bem. A harmonia é isso, eu só olhei para a água. E essa Eva do meu coração veio cá e me trouxe um copo de água. É uma bênção, né? Todo mundo está olhando para você, meu amor. Você está percebendo? Mesmo sem ver, né? Coisa linda. Por isso que você é a mais formosa entre todas as mulheres. Eu te amo, viu? Obrigado pelo seu cuidado. Quando entra a quebra da harmonia no relacionamento de Adão e Eva, essa quebra de harmonia entrou por livre e espontânea escolha de Adão e Eva. Se você pega o contexto da passagem anterior, você percebe que Adão e Eva viviam na sua casa, viviam na harmonia dos seus relacionamentos, até que o diabo entra e começa a provocar, a mandar Eva olhar para situações que não interessavam a ela. Começa a mostrar para Adão situações que ele poderia ter, mas que não fazia parte da vida dele, porque Deus não deixou isso na vida deles. E aí há uma quebra de harmonia. E Deus diz que, porque houve a quebra de harmonia no relacionamento familiar de Adão e Eva, versículo 18 diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quando é que os espinhos entram na nossa vida familiar? Cardos e abrolhos, se você procurar no dicionário, você não vai encontrar, no dicionário bíblico. Mas as duas palavras no hebraico têm o mesmo significado. Uma, espinhos, no plural, e outra, espinheiro. A vida de Adão e Eva, que era um mar de rosas, agora vai ser tomada de espinheiros. Você já teve a experiência de andar descalço no campo onde tem muitos espinhos? Quem aqui já teve essa experiência? Andar descalço. Você anda e aí entra espinho no pé, e aí você para, tira o espinho, às vezes um quebra, e toda vez que você vai andar, você sente que tem um pedaço de espinho ali dentro, e aquilo começa a incomodar, daqui a pouco você já está mancando, daqui a pouco aquilo infecciona, daqui a pouco você tem que tomar uma injeção para controlar a infecção de um espinho que entrou na sua vida, que atrapalha a sua caminhada, que vai fazer você gastar com medicamento e por aí vai. Agora Adão e Eva, que viviam em paz, Leda, vai viver em meio espinheiro. Já imaginou, Leda, você abraçando Eli, e aí ele cheio de espinhos assim? Vai ser terrível. Literalmente é isso que Deus está dizendo para eles agora. Agora o relacionamento de vocês não vai ser baseado apenas em flores, mas em espinhos. E por que os espinhos entram na nossa vida familiar? Quando os espinhos entram na nossa vida familiar? Em primeiro lugar, quando há quebra da harmonia do lar. Diga, quebra da harmonia. Agora fala para a sua mulher, para o seu marido, fala para o seu filho se estiver perto. Não deixe que a harmonia seja quebrada na nossa vida. Viu? Sabe quais são os maiores inimigos da harmonia no lar? Você. Sabe por quê? Porque toda quebra de harmonia, ela é resultado de uma escolha. E toda escolha é resultado da sua própria vontade. Vou citar um exemplo. Um casal em que houve a quebra da harmonia no lar, porque houve um adultério. Eu não conheço um marido ou uma esposa, vou citar o caso do marido, que é mais comum. Eu já vi casos acontecer o contrário na minha cidade natal, mas é bem incomum. Nunca vi um marido, ele separar da esposa, porque ela foi estuprada. Violentamente estuprada. O marido então fala, não te quero mais, eu não quero mais viver com você, porque você fez sexo com outro homem, então o nosso relacionamento acabou. Nunca vi. Por outro lado, eu nunca vi uma esposa que trai o marido, um marido que trai a esposa, porque ele foi levado. Já viu aqueles desenhos que quando tem o cheiro, o personagem vai assim voando no cheiro, até chegar... Ninguém vai assim para a cama com outra mulher. Vai por uma livre escolha.
A quebra da harmonia na nossa vida familiar, ela é resultado da nossa escolha errada. Quando nós escolhemos erroneamente, colocamos essa escolha dentro da nossa casa. Porque o diabo, ele apenas sugere o pecado. O diabo nunca pegou nenhum de vocês aqui pelo colarinho e levou para a prática do pecado. Ele sugere. Olha aquela moça de saia curta que está passando na rua. Olha esse troco que você recebeu a mais, que bênção, né? Você estava precisando mesmo. Olha, não fala a verdade não, porque isso aí vai dar problema. Uma mentirinha não tem problema. O diabo, ele sugere o pecado. Agora, quando nós temos a tendência, como era de Adão e Eva, de pecar, então nós aceitamos a sugestão maligna de Satanás e tomamos escolhas que vão quebrar a harmonia no nosso relacionamento. Quando você fecha as portas da sua casa para Deus, quem entra nela? Satanás. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você tem apenas duas opções no que diz respeito à sua vida espiritual, da sua família dentro de casa. Ou você coloca Deus ou você coloca o diabo. Ai, pastor, eu não sou tanto assim de Deus, mas também não significa que eu sou do diabo. Significa sim. A Bíblia diz que você ou é luz ou é trevas. Amém? É a Bíblia que diz. A Bíblia diz que você ou morre e vai para o céu, ou morre e vai para o inferno. A Bíblia diz que ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. E quantas famílias que aqui estão, aqui, eu estou falando para vocês, que têm deixado de colocar Deus na sua vida familiar, porque você simplesmente não tem tempo. Não tem tempo para orar com a sua família. Você não tem tempo para ler a Bíblia com a sua família. Você não tem tempo para conversar sobre as coisas espirituais com a sua família. Muitos de nós sofremos disso. Agora, se nós colocamos Deus ou não na nossa família, é uma escolha nossa, livre. Você não vai poder chegar no juízo final e falar: Deus, foi o diabo que me levou, foi o pastor que me levou, foi meu amigo que me levou a não ter tempo. Era o meu patrão que exigia demais de mim, eu não tinha tempo, Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para me relacionar espiritualmente com a minha família. Quando você fecha as portas da sua casa para Deus, você abre para Satanás. O diabo, ele pode sugerir a quebra da harmonia no seu lar, mas ele jamais pode obrigar você a tomar essa decisão. Gênesis capítulo 3, um pouquinho antes, versículo 1 ao 6, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, a mulher, por livre e espontânea escolha, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, que livre e espontaneamente, mesmo sabendo que Deus disse que quando comesse daquele fruto haveria quebra da harmonia na sua vida familiar, ele tomou e comeu. O diabo apenas sugeriu. Você acredita mesmo que só por comer essa fruta você vai pecar? Você acredita mesmo que isso vai destruir sua vida? Poxa vida, é só uma fruta.
Você acredita mesmo que Deus vai deixar de te amar só porque você, no momento assim, de extremo desejo incontrolado de comer aquela fruta, você vai morrer? Eu te apresento o outro lado dessa história. Pensa o seguinte: se você comer desse fruto, você vai conhecer todas as coisas. Pensa o seguinte: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Pensa o seguinte: se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir para o mundo. Eva olhou e falou: essa fruta é um trem bom demais da conta. É um piqui, madurinho, cheirosinho. Vou fazer com frango, um anguzinho quiabo, um pratinho de jiló. Vou comer. É bom demais para eu ficar só olhando para isso aqui. Presta atenção, queridos, que o diabo, ele não pegou o fruto e entregou para Eva, falou: você tem que comer. O diabo não ameaçou a Eva, disse assim: olha, se você não comer, eu vou te matar. O diabo não disse assim: eu vou destruir a sua vida se você não comer. Ele falou assim: come. Vai que nada disso que Deus falou aconteça. Experimenta. Não custa tentar. E por causa de uma sugestão do diabo e da livre escolha de Adão e Eva, eles criaram um problemão na vida familiar deles. Os problemas que você tem na sua vida familiar são resultados, são frutos das suas péssimas escolhas. Diga: os problemas que eu tenho na minha vida familiar são resultados das minhas péssimas escolhas. Faltou sabedoria em Eva ao conduzir o marido para o pecado. Eva foi a primeira a pecar. Faltou sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Eva foi insensata nesse momento. E você, mulher, tem sido uma mulher sábia no seu lar? Ou tem faltado sabedoria no seu lar? Por isso os espinhos estão tomando conta dos seus relacionamentos. Adão não foi o homem que deveria ser ao deixar a sua esposa abandonada ao léu da sorte de Satanás. A Bíblia não diz sobre o local onde Adão estava, certamente ocupado demais, para não perceber que a sua esposa estava sendo tentada pelo inimigo. Adão não foi o homem que deveria ser ao deixar a sua esposa abandonada. E aí eu pergunto para você, marido: você tem zelado da vida espiritual da sua mulher? Você tem zelado da vida espiritual dos seus filhos? Sim ou não? Queridos, a responsabilidade é sua. Se os seus filhos irão para o céu ou para o inferno, o principal professor espiritual para a vida deles que Deus colocou foi você, homem. Homem, estou falando para o pai. A Bíblia diz que o marido, o homem é o cabeça do lar. Tem muito homem deixando a criação espiritual das filhas, dos filhos, para a mulher. Esses dias chamei a atenção de uma senhora que veio aqui, queria saber como é que funciona o plano B, o encontro de jovens, porque ela está preocupada que a filha dela vem, e a filha dela participa, e aí depois os jovens saem, a filha dela está saindo junto. Ela falou: não, eu venho aqui, deixo ela aqui, mas eu fico preocupada. Eu falei: a senhora está errada. Quantas vezes você já veio com a sua filha na igreja? Ela nem uma vez. Eu falei: que experiência a sua filha vai ter? Qual é a direção que a sua filha vai ter se você sequer vai à igreja com ela? Você deixa na porta da igreja e pica a mula. Ela falou: eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei: comece a pensar, porque um dia sua filha será mãe. E o modelo de mãe que ela tem é uma mãe que deixa na porta da igreja e vai embora. Os espinhos, eles aparecem na família também quando há troca de valores. Existem 3 inimigos. E eu tenho certeza que 100% das famílias que aqui estão, tem no mínimo um desses 3 inimigos que eu vou citar aqui, no lar.
3 inimigos da família atualmente. Primeiro, famosíssimo. Alguém adivinha? Pokémon. Você tem Pokémon? Quem aqui tem Pokémon em casa? Ninguém tem coragem de falar, né? Pokémon. Sabe o que significa Pokémon? Iniciais de 2 palavras em inglês. Monstro do bolso. E o pior, tem pais? Pais! Pai, mãe! Eu sei de mãe, não sei de pai ainda não, mas deve ter pai também. Que não só deixa o filho baixar o aplicativo, como sai na cidade com o filho, indo atrás do Pokémon. Uma desgraça que o diabo está colocando para levar crianças, jovens e adultos de 19, 20 anos atrás do monstro na cidade. E aí entra na frente do carro, aí é atropelado. E aí bate no trânsito porque está aqui dirigindo e procurando Pokémon. Queridos, uma desgraça que o diabo colocou. Começou lá na televisão com desenhos, há muitos anos atrás, e agora partiu, agora é virtual, agora você sai e está ali na praça, o Pokémon, o monstro do seu bolso está ali na praça. E os pais de hoje em dia, ao invés de chamar o filho e falar, filho, isso não é de Deus não, isso não é de Deus não. Paga o aplicativo e ainda vai com os filhos para procurar o Pokémon. Segundo inimigo hoje que a gente tem na família, o WhatsApp. Quem aqui tem esse inimigo em casa? Levanta a mão. Quero ver agora. Quem não levantou está mentindo. Está mentindo. WhatsApp. Ou para os íntimos, Whats. O cara chega em casa depois de um dia de trabalho, longe da mulher, longe dos filhos. O que ele faz? Vai para o WhatsApp. E tem uma outra desgraceira no tal do WhatsApp, que é o grupo. Eles põem você no grupo do WhatsApp. Não é de Deus. E aí o marido não conversa com a esposa. Por quê? Porque ele está no WhatsApp. Aí a esposa não conversa com o marido, porque a esposa está no WhatsApp. Aí eles vão para a mesa, para as refeições, para o almoço, aí eles levam o celular, porque estão no WhatsApp. Aí eles não conversam durante as refeições, eles comem assim. Existe até um desenho que eu vi interessante, que é o cidadão, que antigamente diz que o ser humano ele era torto, né? Aí ele foi, segundo a evolução, isso segundo a teoria, né? De Darwin, até ficar ereto, né? Agora ele está voltando, né? Ele já anda na rua assim, ó. Vai cada vez mais, daqui a pouco, né? Está destruindo diálogo. Queridos, não existe família sem diálogo, não vai para frente. Um outro inimigo, a maioria aqui tem também dentro de casa, chama Facebook. Quem tem Facebook, levanta a mão. Pode baixar. Agora, quem tem, está mentindo que não tem, levanta a mão. Só um corajoso lá. Queridos, a mídia e a internet hoje é uma bênção. Eu imagino o que Jesus Cristo faria se ele viesse ao mundo hoje. Com WhatsApp, com Facebook, Pokémon não, ele ia mandar para o inferno, né? Mas com internet, com celular, com tablet, com como é que chama? Não é celular mais não, como é que chama? Smartphone. Eu fico imaginando Jesus Cristo, ele fazia o cross hoje em dia, evangelizando. Agora, quantas vezes você usa o WhatsApp para mandar uma mensagem de paz, de amor? Sabe? Queridos, quando você não consegue dosar essas coisas, que devidamente dosadas são bênção, elas transformam o seu relacionamento em espinheiros. Em espinheiros. Aí o pai está ali, chegou do trabalho, no WhatsApp ali, com os amigos, aí a filhinha vem, papai, e aí a esposa vem, meu bem, tá vendo que eu estou no WhatsApp? Eu, doutor Alexandre, doutor Jonas, doutor Jota até que não trabalha nessa parte não, mas o doutor Alexandre trabalha. Daqui a pouco vai começar a aparecer divórcio lá, falar, qual que é o problema? Ele te traiu? Não, é o WhatsApp. Aí você vai colocar no processo lá, o juiz vai ler, né? Marido, a esposa pede separação do marido, causa da separação, o WhatsApp. Claro, a mulher casa com o homem, ela não casa com o WhatsApp. Antigamente, se traía com... O marido traía a esposa com outra mulher.
Hoje não, hoje trai com o smartphone. A mulher se sente a segunda, primeiro lugar é o WhatsApp. Queridos, esses três inimigos, eles são inibidores do diálogo, diga inibidores, do diálogo, do relacionamento e da convivência. Pode ser bênção, mas tem sido maldição. Nossa geração tem trocado pessoas por coisas. Está faltando diálogo, está faltando tempo, está faltando investimento. O que está sobrando nas famílias hoje? Dinheiro, está sobrando bens, está sobrando projeção, está sobrando coisas. A palavra hebraica para família pode ser traduzida também por clã. Clã. O que é um clã? É um grupo de pessoas onde tem um chefe. Quem é o chefe da sua casa? Não tem chefe na sua casa? Os homens que tiver aqui, que for chefe da sua casa, fala eu. Então assim, quem é o chefe da sua casa? Ó. Oh. Tem alguma mulher que é chefe? Fala eu. Tem. Quem falou, o marido está aqui? Espero que não, né? Onde os filhos são educados nesse clã pelos pais. Onde as pessoas se relacionam e se protegem. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 43, Jesus Cristo nos fala. Mas considerai isso, se o pai, ele está falando da mãe ou do pai? Ele está falando do homem ou da mulher? Tá, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Tem marido hoje em dia que quando a esposa acorda, meu bem, ó, tem um barulho lá fora. Ele falou, vai lá ver o que é. Tem, eu não vou perguntar aqui porque vai ficar chato, mas tem. Tem um marido que ele deixa a esposa resolver as broncas. Ele não assume o papel de macho, de espada, de homem. E tem que ser, queridos. Cabe a você proteger a sua família. Se Adão estivesse perto da sua mulher Eva, você acha que o diabo tinha chegado lá, sim ou não? Não tinha. Não tinha. Sabe por quê? Porque Deus deu a ordem a Adão, não coma do fruto. Dia que comer vai morrer. Adão chamou a mulher e falou, mulher, vem cá, dessa árvore não coma, porque eu sou o chefe, porque eu sou o cabeça, porque eu sou o líder do clã. Eu estou falando que não é para comer, porque Deus falou que não é para comer. O diabo não é besta, não tem tempo a perder, não foi procurar Adão, ele procurou Eva. Seu marido estava errado, Deus estava errado, pode comer. E Eva, eu imagino que deveria ser a mulher mais linda do mundo, né, meu bem? Porque foi feita pelas próprias mãos de Deus. Então você me perdoa. Eva deveria ser bonita demais. Olhou para o Adão, aquele cheiro de boticário dela, e falou assim, meu amor, come. É uma delícia. Se você não comer, ele falou, dá para cá. Dá logo uma dúzia dessa fruta que eu vou comer. Pecou. Queridos, o que é mais importante na sua vida? Seus bens ou a sua família? Eu sei que muitos aqui pensaram assim, a minha família. Mas também muitos aqui não têm vivido como se a família fosse o bem mais importante. Sua esposa, seu marido, seus filhos, eles podem confirmar? Não, é verdade. Para o papai lá em casa, a família é a coisa mais importante. A sua esposa pode dizer, marido, não, olha, lá em casa a minha família é a coisa mais importante para o meu marido. É interessante que nessa quebra de harmonia, quando Deus chega e fala assim, eles viviam um amor, uma lua de mel maravilhosa, e aí, quando Deus chega e fala, Adão, o que você fez? Ele falou, eu não fiz nada. Foi o traste que o Senhor me deu. Essa mulher. Quando tem visita em casa, ela é uma benção. Faz pudim, faz biscoito de polvilho, pão de queijo. Mas quando só está nós em casa, o Senhor não sabe. Não queira conhecer minha sogra. Puxou dela. Não existia mais harmonia. Agora Adão, que deveria só elogiar, agora é só acusação. Agora só vê os defeitos. Os espinhos, eles aparecem também
quando há troca de valores. Em terceiro e último lugar, quando não há proteção. A felicidade e a harmonia na primeira família só durou até que o diabo entrou numa casa desprotegida pelo chefe, pelo líder do clã, pelo homem. A Bíblia chama esses espinhos e esses conflitos de cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos são plantas espinhosas que normalmente crescem em solo com pouca... Agrônomo, me ajuda aí. Pouca fertilidade. Quando o solo, ele não tem fertilidade. É um solo fraco. É isso? Então, ao invés de produzir coisas boas, vai produzir espinhos. Quando você deixa de investir no seu relacionamento, quando você deixa de proteger o seu lar, quando você deixa de valorizar a sua família e começa a valorizar coisas, o solo do seu ambiente familiar começa a ficar pobre. E quando o solo do seu ambiente familiar fica pobre, não vai crescer outra coisa a não ser espinhos. E caminhar em meio aos espinhos é a coisa mais terrível que existe. Pense em sua família como um solo que precisa de fertilidade. Exemplo, amor. Diga para sua mulher assim, marido, chefe do clã, fala assim, eu te amo. Fala mais alto. Você está com vergonha? Quer ver como é que é diferente? Mulher, fala para o seu marido, eu te amo. Olha aí. Vocês homens têm que tomar vergonha. Falar como macho mesmo, eu te amo, mulher. Coisa linda que Deus me deu. Palavras afetuosas, palavras de carinho, presença. O diabo entrou em um solo com pouca fertilidade na vida de Adão e plantou sementes de cardos e abrolhos. Onde estaria Adão quando o diabo semeou isso? Muito longe. Sem Deus, sem carinho, sem presença, sem cuidado. Deus fez uma pergunta simples. Você comeu da árvore que eu mandei? Ele falou, eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela não presta. É engraçado que a gente observa isso na vida de Adão. Eu tenho certeza que muitas famílias que estão me ouvindo também vivem isso. No começo do casamento era só elogios. Só elogios, carinhos, carícias. À medida que os espinhos vão crescendo, aí só sobra acusação, críticas. No começo você comia o bife totalmente salgado. Salgado. Você falava, tá uma delícia, meu bem. Você aprendeu com a sua mãe? Quando os espinhos começam a fazer parte da sua vida, do seu relacionamento, é só crítica. Nem muito obrigado você fala. Os espinhos, eles sufocam o relacionamento. A vida de Adão e Eva se tornou num relacionamento, numa vida sufocante. Onde não dava para encostar muito, porque senão machucava. Quando o nosso relacionamento familiar fica cheio de espinhos, a gente não vê mais qualidades, mas apenas defeitos. Não fazemos mais elogios, mas apenas reclamações. Invista na sua família. Não deixe que o solo da sua família fique com pouca fertilidade. Lembre-se sempre que os espinhos vão fazer parte do seu relacionamento familiar, dependendo da sua escolha. Só da sua escolha. E ela é livre. Você nunca vai poder acusar o diabo ou as pessoas pelas suas escolhas. O diabo vai fazer o papel dele, ele vai sugerir, lançar sementes de cardos e abrolhos. Se você tiver descuidado da sua família, ele vai lançar na sua vida. E quando você se aperceber, já brotaram os cardos e abrolhos, os espinhos. Aí a vida conjugal não será mais a mesma. Aí a vida com pais e filhos, irmãos e irmãs não serão mais o mesmo. Como está a sua vida familiar? Baixe sua cabeça. Quero orar com você.